Sabe mais que os teus pais, o livro 1, tem histórias ilustradas e palavras cruzadas, e o livro 2. Eu comecei por este. Eles foram editados pela Verbo, que é neste momento uma chancela da Babel, e eu quis ler estes livros, primeiro porque eu adoro livros infantis, e depois porque as palavras cruzadas foram feitas pelo Paulo Freixin, e depois tem histórias da Silvia Alves e ilustrações de Maria Dalton. As ilustrações estão fantásticas, sempre. E eu comecei a ler os livros e comecei a fazer precisamente as palavras cruzadas, porque eu tenho imensas dificuldades em fazer palavras cruzadas, é verdade. E então, como eu estou um dia muito tristinho lá fora, eu decidi divertir-me com este livrinho. Acabei de fazer as primeiras palavras cruzadas e agora vou ler esta história. Até já! Ora, acabei então de ler a primeira história, que se chama A Casa da Bruxinha, e está muito giro. O que eu gostei até agora mais foi o facto da autora ter introduzido algumas palavras um pouco mais difíceis, como execuível, por exemplo, que depois vão proporcionar uma aprendizagem com as crianças. E claro, não fosse este um livro em que o Paulo Freixin está inserido, aparece a palavra sordir, que é uma palavra que eu associo a ele, como é óbvio. Está a ser engraçado. Vou continuar a ler. Aliás, agora acho que venho mais palavras cruzadas. É isso. Até já! Eu acho que já postei no blog a minha opinião sobre estes livrinhos. E eu vou deixar aí em baixo para vocês lerem. Mas eu imagino que estes livros sejam fantásticos, por exemplo, para um dia de chuva, como está hoje, e de vento, em que os pais podem estar com os filhos a passar algum tempo, porque isso é giro quando há histórias, mas também é giro ter algum tipo de atividades. É por causa disso que eu gosto tanto deste livro, porque também permite essas atividades. E depois permite uma outra coisa engraçada, é que isto vai permitir alguma interação entre os filhos e os pais, porque o Paulo Freixin coloca aqui algumas mais difíceis, como por exemplo, este nem é muito, mas sinónimo de sonhador ou amoroso, e depois diz: será que os teus pais sabem esta? É um pouco mesmo se as crianças estão a fazer isto sozinhas, depois irem perguntar aos pais. Ele faz isto quase em todos, se eu não me engano. Exato, será que os teus pais sabem este sinónimo de comichão? E isso vai permitir que haja uma maior interação entre os pais e os filhos, e quem sabe não sejam palavras um pouco mais difíceis que depois os pais até aprendam. Depois no final, mas eu depois no final falo sobre isso. Vou continuar a fazer as minhas palavras cruzadas. Nesta palavra é onde colocas as compras. Convém que seja reutilizável, pois o plástico mantém-se na natureza durante 300 anos. Achei muito bom da parte do Paulo Freixin. Parabéns! Foi uma boa ideia. Espero que ele volte a fazer isto mais vezes. Acabei de terminar mais uma história, a história de 3 reis, que inicia-se com uma revolta dos legumes num quintal e passa rapidamente para os 3 reis magos. Já na primeira história vai ser um salto muito grande e aqui aconteceu mesmo. Engraçado a utilização de mais 2 palavras que eu assumo muito ao Paulo Freixin, que é amplexo, que significa abraço, e ósculo, que significa beijo. E eu troco-os muitas vezes, mas acho que desta vez não estou a trocar. Vou fazer mais umas palavras cruzadas, já fiz as outras todas. Penso que está a ser bastante divertido, especialmente para mim, que sou péssima a fazer palavras cruzadas. E já agora estou a usar este lápis, que eu acho que toda a gente conhece, que é o lápis da tabuada, que veio numa box. Eu fiz o unboxing dessa box, por isso vou deixar aí em cima para vocês verem, caso queiram. É feita numa empresa portuguesa que se chama Viarco, e nós temos que apoiar as coisas nacionais. Por isso é que eu estou a mostrar. Reparei agora com mais atenção que no meio das ilustrações tem uma ilustração do Paulo Freixin, mais aqui para a frente Maria Del Toro, ilustradora. E
finalmente a Silvia Alves, a escritora e a autora dos contos que aparecem neste livro. Continuar a fazer as palavras cruzadas. Ok, já acabei então de ler o primeiro livro e de fazer as palavras cruzadas todas. No final, só agora que reparei que tem as soluções. Já confirmei a ver se estava tudo bem. E depois tem aqui uma coisa que eu adorei, que é o dicionário das palavras escanifobéticas. É explicar o que é amplex, assomar, cismar, portanto aquelas palavras mais difíceis têm um significado. E claro, expandir. Vamos então para o segundo. Ora bem, comecei então a ler o segundo volume. Já avancei bastante, fiz as palavras cruzadas, depois li a primeira história, que achei um pouco confusa. O início de todas as histórias é sempre igual, portanto todos os contos deste livro e do outro têm os inícios sempre iguais. E agora temos ilustrações por uma outra ilustradora, pela Eunice Rosado aqui, neste caso, está muito bonita esta ilustração. Esta é a segunda e última história do livro, adorei. Faz referência à Mariana, que é uma das personagens do Rosa, Minha Irmã Rosa, que é um livro da Alice Vieira, que é uma personagem neste conto. Portanto, achei isso bastante engraçado. Vou terminar as palavras cruzadas e depois termina os livrinhos. Espero que vocês tenham gostado de os conhecer. Espero que nos deem também uma oportunidade. E se alguém já leu ou pensa ler ou ficou curioso, por favor escreva aqui qualquer coisa nos comentários. Se gostaram do vídeo, eu agradecia o vosso like. E se vocês são novos no canal, não se esqueçam de subscrever. Um beijinho e até à próxima!